bondoso e eterno Deus, estenda suas mãos para cá. Ore comigo, irmãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos agora, Pai, interceder, Senhor, sobre estes pedidos, sobre estas vidas que aqui estão escritas nestes pedidos, sobre aquelas pessoas que escreveram, que deram o seu parecer, meu Deus. Deus é o teu nome. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 193, amém? Glória a Deus, aleluia. Sinto minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, são muito ricas, ele vai viver, E você abre a sua Bíblia e vamos contemplar conosco essa grandeza
Amém? Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. A gente vai ler aqui no livro de João. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Amém? Todos leiam a palavra do Senhor. Eu vou ler o ímpar e os irmãos, os pares. João, Evangelho de João, capítulo 10. Os irmãos que encontraram, ajudem os outros irmãos, amém? Para que todos possamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é que nos edifica, é que muda a nossa vida, é que transforma a vida do homem. Então é através da palavra do Senhor que nós vamos sair daqui alimentados nesta noite, amém? Todos encontraram? Hoje nós estivemos numa escola aqui dominical, uma bênção. Aleluia, nós aprendemos bastante com a palavra de Deus. E eu já deixo aqui um convite para o próximo domingo. Já vá se preparando para vir aprender da palavra de Deus, amém? Amém. Porque a palavra do Senhor diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você é de Deus, eu tenho certeza que você vai sentir desejo, vontade, sede de ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Eu vou ler o ímpar e os irmãos os pares, amém? A palavra diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as ovelhas ouvem e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta palavra. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém alimentar essas, e elas ouvirão a minha voz, Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de Deus mesmo. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os
os olhos aos cegos? Aleluias! Bem-aventurados estes que reconheciam que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluias! Vamos todos juntos, irmãos, todos juntos, repetir o verso 9, amém? No 3, verso 9, 1, 2, 3. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aleluia! Então entre nesta noite pela porta que é Jesus, amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esta palavra. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, te agradecer, Senhor, por esta palavra, pois a tua palavra é o alimento que nós necessitamos, e viemos aqui nesta noite buscar, Pai, esse alimento. A tua palavra diz, aleluia, que o ladrão, ele vem somente para roubar e matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Pois aqui está um povo que veio buscar esta vida que é o Senhor Jesus. Senhor, toma em tuas mãos a cada um, Pai, e que nós possamos sair daqui cheios da tua glória, cheios da tua presença. Fica conosco, fica em nosso meio nos abençoando. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Chuva de glória, chuva de glória, chuva
ansiosa, em se tratando a estarmos atentos com o que está acontecendo. Principalmente com o que vem do governo, né? Para a gente estar filtrando as informações e não estar acatando todas as informações que hoje tem um dito popular que está predominando hoje nas pessoas. A voz do povo é a voz de Deus. Nunca devemos aceitar essa mensagem. Por quê? A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é uma, a voz do povo é outra. Por mais que a gente tente, esteja na presença do Senhor, tem hora que a gente às vezes acaba esquecendo um pouquinho da direção que Deus está nos deixando, pedindo para que a gente siga. Aí o que acontece? Saímos fora do parâmetro dele, das regras dele, das ordenanças dele. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é única e exclusiva, é a mandatória. É essa que devemos escutar. Quando Jesus estava sendo batizado, o que chama a atenção é justamente, sabe o que? É que o Espírito Santo, de uma forma, vamos considerar assim, de uma pomba, e lá no céu, abriu-se o céu, e o próprio Deus Pai, ele falou: esse é o meu filho amado, a ele escutai. Em outras traduções, a ele ouvi. Então é uma voz que precisa ser atentada, é a voz de Deus. Porque Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor, na verdade, Ele traça planos diferentes para a gente. É que a gente não tem uma visão ampla. E é por isso que devemos estar sempre observando a Deus. O que Ele realmente espera da gente. No deserto, o que chama a atenção no deserto, é que o povo se locomovia de acordo com o mover de Deus. No deserto era assim, era uma coluna de fogo à noite. E durante o dia era uma nuvem, na verdade, que direcionava. Então o povo estava sentado e quando a nuvem se mexia durante o dia, aí o povo acompanhava o movimento da nuvem. E de noite? Até de noite Deus dava a direção ao seu povo. Isso é importante. Coluna de fogo, vamos seguir. Mas sempre está observando, olhai para o Senhor, observai ao Senhor, atentai ao Senhor, e você vai ver que você vai ser próspero na terra. Mas quando a nuvem está se mexendo e você não se mexe, aí é problema. Então precisamos mudar. Diga assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Isso é um ponto muito importante. Em cima disso, abram as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou pedir que, na verdade, até para que se possa enxergar, apague só essas luzes aqui no púlpito, aqui, ó. Só essas aqui, ó, por gentileza. Isso. Vou começar aqui a minha ministração. Isso. Essa daqui. Não. Mais uma, acende, por favor. Essa daqui. Isso, agora sim. Tá? Agora sim. Eu vou passar alguns slides aqui, que eu preciso que você acompanhe também. Acompanhe e interaja. Que é importante isso. A gente entender. Estamos no Cefavial. O Cefavial é o Seminário Família Vista Alegre. Para quem está vindo a primeira vez, tá? Estamos num projeto que já tem quase um mês, por que não dizer, já tem um mês, já trabalhando nesse seminário, e que estamos propagando aqui o que Deus espera para a família. Você faz parte de uma família.
além da sua família de sangue, a sua família carnal, você também faz parte da família, que é a família do povo de Deus. É a família de Cristo. E isso é importante a gente saber. Então, em razão disso, para que a gente saiba como a gente deve se comportar como família, num mundo em que tudo está estranho aos olhos do Senhor, precisamos receber algumas ordenanças da parte de Deus. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho. Você pode me ajudar aqui também. Vamos lá, por favor, Bia. O que diz aí? Família é o meu maior patrimônio, não é assim? O patrimônio é um bem que uma pessoa possui. O patrimônio é aquilo que, na verdade, ele possui, que é do seu interesse. E a gente, quando percebe aqui, em relação a patrimônio, é algo que Deus deu. Isso, só um momentinho aí que eu vou esperar todo mundo se assentar, porque quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, isso, todos quietinhos, sem falar, por favor, porque quando Deus fala, é o Senhor que estamos ouvindo, entendeu? Não precisa de gente estar falando, tá? Isso é uma regra muito básica, porque a gente vê a conversa de um lado, conversa de outro. Você veio mesmo para ouvir o que o Senhor quer falar? Isso é importante, hein? Senão depois sai aí do culto e fala: Deus não falou comigo. Deus não falou ou você não quis escutar? Está entendendo? Então eu gosto das coisas bem organizadas para que as coisas saiam perfeitas. Porque com Deus as coisas saem perfeitas. Deus é Deus de organização. Posso continuar? Posso continuar? Então, vamos estar então entendendo. Então, família, meu maior patrimônio é uma coisa, um bem que na verdade Deus nos deu. E que possamos, na verdade, entender isso. É um patrimônio. E como todo bem, precisa ser cuidado. Porque quando não há o cuidado de Deus, quando não há o cuidado nosso, melhor dizendo, o que acontece? As coisas ficam fora do controle, fora do padrão. Imagine, você que tem uma bicicleta aí, deixa ela do lado de fora por um bom tempo, sem se preocupar em cuidar dela, passar um olhinho, alguma coisa, você vai ver que ela vai sofrer a ação do tempo. Então todo o bem que você possui precisa de cuidados. E quando se fala da família, tem que ter cuidado redobrado. Por quê? A família tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque a família foi um projeto de Deus, é um projeto de Deus. E quando Deus dá algo para a gente, Deus ele sempre dá na intenção de quê? Olha, eu estou te dando. Quando Deus deu Eva para Adão, ele deu no sentido de quê? Cuide dela. Cuide dela, o seu patrimônio. Você vai gerar uma família. É o patrimônio que eu estou te dando. Então é isso que é muito importante a gente saber. Se vem da parte de Deus, todo cuidado deve ser dado. Porque é um patrimônio que Deus espera que nós cuidemos. Então, se você não dá aquela atenção devida à sua família, há uma necessidade hoje de uma condição que está escrita aqui, ó. Necessidade de mudança. Quem disse que mudar é fácil? Nunca foi fácil você falar para pessoas e dizer: ó, você precisa mudar. Sempre existe uma relutância por parte das pessoas, principalmente se tratando: olha, eu tenho que mudar, mas eu já estou na casa do Senhor há um bom tempo, fazendo isso, fazendo aquilo, eu preciso mudar. E Deus fala: precisa. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, olha só, observe só, o próprio Deus, quando ele chegou a Abraão, que ele tirou Abraão do seu habitat, ele falou: olha, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito.
A perfeição não é um algo, na verdade, que você já vai de momento. É um algo que você vai galgando, de etapa em etapa. A perfeição é assim. E como que se consegue a perfeição? Mudando o que eu penso. Uma vez que eu sei que os meus pensamentos tem momentos que eles não casam com os pensamentos de Deus, eu preciso entender que eu preciso mudar. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? É uma necessidade de mudança. A gente mudar todo o ambiente que está em nosso redor, para que a gente possa entender isso. Então vamos entender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Só um momentinho aí. Isso. Neemias capítulo 1, o versículo 1 ao 11, a gente vai entender um pouquinho dessa história. Porque Neemias trata de uma oportunidade de mudança. A gente enxerga a história de Neemias como uma história de mudança. Uma história que havia, na verdade, uma consequência de mudança. Por quê? Vamos lá, igreja, eu peço que vocês me ajudem, interajam agora, tá? Num coro, por favor, todos aí, por gentileza, no 3, hein? 1, 2, 3. Leia, por favor, o versículo 1. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 9º mês do ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Susã, capital do país. Segue só. Quando se fala ali no mês de Quisleu, é justamente o 9º mês. Para eles é considerado o 9º mês. Então observe, a história de Neemias. Todo personagem bíblico traz uma história. E eu pergunto, qual é a sua história? Para Neemias estar enquadrado aqui, ele passou por toda uma trajetória. Mas toda a trajetória tem um começo, que traz em si o ambiente que estava acontecendo ali, que era justamente o ambiente em que Neemias estava participando. Talvez você esteja participando de diversos ambientes na sua vida, no transcorrer da sua jornada aí. E que talvez você entenda que, olha, mas por que, pastor? Por que o pastor está falando em relação a isso aí? Porque a história em si chama a atenção de nós encaixarmos os quebra-cabeças. Os quebra-cabeças da nossa vida. Como que vamos montar uma história sem as coisas estiverem no seu devido lugar? Tem pessoas que querem mostrar histórias, mas histórias de forma desorganizada. Neemias mostra um relato aqui muito importante. Vamos entender aqui, por favor. Por gentileza, no 3. 1, 2, 3, o verso 2. Chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Observe só que está até grifado aqui, ó. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel havia passado por uma história de sofrimento por consequência da desobediência. Porque quando a pessoa está na obediência à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, o caminho dele é feliz. Ainda que ele passe dificuldade, mas o caminho dele é feliz. Israel estava vivendo uma história que não era mais condizente ao que Deus colocou para eles. Não era mais aquilo. Porque Israel era para ser o povo escolhido de Deus. Só que não atentou a esse fator. Não atentou a esse chamado. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel começou a passar dificuldades.
Deus falou: olha, eu vou enviar um castigo a vocês. O povo de Israel era um povo numeroso, era um povo que era abençoado por Deus, até dado momento. Deus abençoava de diversas formas o povo de Israel. Só que começaram o quê? A dar ouvidos ao que eles queriam dar ouvidos. E esqueceram de dar crédito à palavra do Senhor. Aí começou a virar tudo uma bagunça. Aí Deus falou: eu vou enviar, na verdade, a sentença, o castigo a vocês, porque vocês estão me desobedecendo. E o que Deus fez? Mandou imperadores ir lá e destruir o povo de Israel, saquear. E o povo de Israel se dispersou. Uma parte foi para um local, outra parte foi para outro. Por quê? Porque o povo de Israel havia desobedecido ao Senhor. Quando desobedecemos a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, a consequência é o castigo. A Bíblia fala: porque o salário do pecado é o quê? Tem hora que a pessoa não morre de forma física, mas morre no sentido espiritual. Ele não é mais sensível ao que Deus está falando. Ele não compreende mais as coisas de Deus. E acaba o quê? Morrendo, definhando. Deus está falando com ele: olha, eu preciso de você. Eu quero, na verdade, transformar a sua vida. E ele não está nem aí. Por quê? Por consequência da insensibilidade de não ouvir a voz do Senhor Deus. A Bíblia fala: todos os que são de Deus, o que acontece? O que acontece, igreja? Todos os que são de Deus, eles fazem o quê? Ouvem a voz de Deus. Israel não ouviu. Deus mandou o castigo. E quando mandou o castigo, o que aconteceu? O povo dispersou, ficou com os pensamentos dispersos, a cidade ficou saqueada, destruída. E agora é que entra também, depois de um período de tempo em que o povo já estava sendo oprimido pelo inimigo, o que aconteceu? Aí entra a figura de Neemias. O que acontece? Neemias, ele era um copeiro do rei. Neemias era um copeiro do rei. Ele servia, na verdade, as bebidas para o rei. Só que como um copeiro, sabe o que ele tinha que fazer? Se dessem água para o rei, ele teria que provar antes. Está entendendo? Essa era a função de Neemias. Ou seja, ele teria que, na verdade, provar antes. Se tivesse com veneno aquela água, porque o rei tinha muitos inimigos naquela época. Se tivesse com veneno aquela água, quem morria primeiro? Eu creio que Neemias deve ter bebido muitas águas com venenos amargos. A Bíblia fala aqui, por isso que é importante a gente saber disso, que muitas são as aflições do justo, mas observe só, de todas Deus tem livrado. Você passa por dificuldade, você passa por situações adversas, pisarão em serpentes, você vai passar pelas águas e elas não vão, na verdade, te submergir. Passar pelo fogo e o fogo não vai arder sobre você. Então Deus, ele nos dá garantia em relação ao quê? Quando estamos com Ele. Quando estamos com Deus, temos a garantia da proteção de Deus. Então Neemias, Israel agora estava passando uma dificuldade. E Neemias, ele estava o quê? Num reinado em que ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo. Mas, ele tinha de tudo, mas estava preocupando sempre em quê? Olhando para Israel, olhando para Jerusalém. O que eu entendo com isso? É que Neemias, ele tinha uma preocupação do local onde ele saiu. Ele tinha uma preocupação do local de onde ele saiu. Neemias estava habitando em terra estranha. Ele também foi um dos quais foram levados
cativos, escravizados. E ele começou a servir. Só que ele servia num reinado diferente, no persa. Só que ele não esquecia de Jerusalém. O que me chama a atenção é isso. É que se a gente for trabalhar numa empresa em que tenha toda desordem, eu não sou obrigado a participar daquela desordem. Se eu estou num ambiente de festa, eu não sou obrigado a participar daquela mesma condição em que desagrada a Deus. Então Neemias sabia como se comportar no ambiente em que ele estava. Ele não deixou as suas origens. Se você é cristão, quando terminar o culto, você leva o Deus que você serve para a sua casa, você leva o Deus que você serve para o trabalho, você leva o Deus que você serve para todo o local. Deus seja louvado. Sabe por quê? Porque você tem que entender uma coisa. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se sem Jesus eu não posso fazer nada, por que tem hora que a gente insiste em deixar o Senhor de lado em alguns ambientes? Não, o Senhor aqui não entra. Aqui é eu e outra pessoa e o Senhor aqui não entra. Neemias, ele sabia que ele era servo de Deus e ele sabia a posição que ele ocupava diante de Deus e diante dos homens. Porque tem pessoas, e você talvez até nem dê valor muitas vezes a isso, e é bom você dar. Sabe por quê? Porque você ocupa diante dessa sociedade uma posição em que muitas pessoas não imaginam. Sabe qual que é a posição? De filho de Deus, aquele que ouve. Sacerdote de Deus, aquele que ministra. Povo santo, aquele que está inserido num grupo de muitas igrejas que vai habitar com o Senhor nos céus. Ele sabia o contexto em que ele estava participando. Ele sabia quem ele era. E é importante você não perder o foco e não esquecer quem você é. Porque quando você esquece quem você é, você passa, na verdade, a assumir postos que não são para você assumir. E situações que não é para você assumir também. Então Neemias estava lá, estava servindo em território diferente, estranho, mas ele não esqueceu de Jerusalém. Tanto não esqueceu de Jerusalém, nem de Judá, do povo judeu, que aqui mostra a preocupação de Neemias. Então eu pedi notícias da cidade. Eu estou aqui, mas eu estou preocupado com a obra. Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado em fazer algo. Eu preciso de notícias. Eu estou preocupado com a minha família. Ele pediu notícias. Lascuzai. Olha só o que diz aí, ó. Vamos lá, me ajudem. No 3. 1, 2, 3. Leia o que está escrito. Você é daqueles que ainda acompanham que estavam correndo na sua volta, e o que está ligado a você, direta ou indiretamente, ou você é colocado a situação. Está acontecendo de tudo em redor. A família dele está precisando, na verdade, de um remédio. Só que ele não enxerga isso. Ele está no ambiente dele e não quer nem saber de nada. Isso se aplica tanto ao pai como à mãe também. Isso se aplica a você que está aqui e que vê a situação se movendo em redor, mas fica num ar de indiferença, igual essa figura aqui. Você percebe que tudo está se passando em redor dele, só que ele tapa os ouvidos, baixa a cabeça e no sentido: eu não quero participar de nada, eu não estou nem aí com as coisas. Talvez
Nós estamos assumindo uma postura semelhante a essa. E estamos esquecendo que pelo fato da família ser o nosso maior patrimônio, temos que atentar para tudo que está em redor dela. Tudo que tenta estar tragando ela. Opa, na minha família não. Eu não vou, eu vou fiscalizar, eu vou intentar, na verdade, todas as minhas forças. Sabe por quê? Porque se eu não cuido daquilo que Deus me deu, como eu vou agradar a Deus? Que posição você toma quando a situação está adversa? Quando os seus filhos estão, na verdade, desordenados. Quando a sua vida está desordenada. Você é um que faz ar de indiferença e fala, não quero nem saber de nada. Ei, Deus chamou a gente para uma mudança contínua. Deus chamou a gente para uma mudança contínua. Ela não para na primeira investida. Eu mudei uma... Tá bom. Eu mudei aqui, já tá bom, já. Tá suficiente. Tem hora que a gente só muda por necessário. E Deus pede para a gente mudar um algo mais. Sabe por quê? Não está além das suas forças, não. Deus, quando Ele pede algo para a gente, é porque está, na verdade, ao nosso alcance. Está ao seu alcance o que Deus pede e requer de você. Então, quando a situação está envolvendo que a sua família está precisando de uma ajuda, você está precisando de ajuda, você tem que observar a situação e falar, vamos mudar. E como que vai acontecer isso? Vamos ver? O que diz aí a palavra do Senhor? Vamos continuar entendendo a palavra do Senhor. Estamos falando sobre mudança. Estamos falando sobre a necessidade de mudar. Porque tem muitas pessoas que querem, na verdade, que Deus, num passe de mágica, resolva uma situação que está totalmente adversa, destruída. Como Deus vai, na verdade, mover ou fazer algo sem que haja algum comprometimento? Para mudar, eu preciso mudar. Tem um provérbio chinês que diz assim, olha, eu vou pegar esse provérbio e vou colocar ele em prática aqui, dizendo, antes do trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas em redor da sua casa. Antes do trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas em redor de sua casa. É a minha e a sua vida que precisa ser mudada. Então vamos começar por quem? Por quem precisa ser mudado. E a partir do momento em que eu mudo, as pessoas que estão em redor vão mudar também. Porque nós somos a semente que vai transformar, que vai gerar a mudança. E temos que entender isso. Então Neemias, ele sabia disso e falou, eu estou aqui no local, mas eu preciso mudar. Eu não vou fazer vistas grossas não. Lá está em ruínas. O que é preciso para, na verdade, mudar? O que é preciso? O que é preciso? O que é preciso para agradar a Deus? E a gente vai entender aí, olha, o que diz a palavra do Senhor? Todos agora, todos juntos, tá? As pausas, respeitando os pontos e as vírgulas, todo mundo com um coro só, tá? Na mesma sintonia, vamos no 3, tá ok? Vamos entender aqui? 1, 2, 3. Eles encontraram que aqueles que não tinham ouvido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Neemias estava preocupado com a mudança, via a dificuldade, mas observe só, ele ficava atento ao que estava acontecendo. O que ele ficou atento? Com a informação que ele ouviu.
chegar na sua casa e falar assim: olha, o seu filho fez isso, isso e isso, a sua filha fez isso, 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 tá algum murmurinho assim, a primeira coisa que você deve fazer é justamente verificar o que está em redor. Procurar todos os elementos, as informações possíveis e não fazer vista grossa. Uma vez que você ouviu uma coisa, você tem que levantar as suas anteninhas de captação e falar: não, alguma coisa está acontecendo. Porque tem hora que a gente fala: por quê? Não vou, precisa não. Sabe por que a gente fala não precisa não? Porque a gente não quer aplicar força. Hoje em dia estamos vivendo num mundo que existem muitas facilidades. Quer pizza aí? Diz que pizza. Quer oração? Até oração tem pelo telefone, pela internet. Quer oração? Diz que oração. Estamos vivendo no mundo da facilidade do controle remoto. Tudo está lá no controle remoto. Tem pessoas que não se levantam nem para, na verdade, mudar o canal. Agora tudo é da coisa lá. Chega lá aí pede. E aí, faz aquele negócio. Ah, não. Sempre aquela dificuldade. Por quê? Porque para sair e fazer, envolve atitude. E Neemias, ele sabia o quê? Que estava acontecendo. Então, quando eu sei alguma coisa que está acontecendo em redor, que está atingindo diretamente a mim, o que eu faço? Eu vou correr atrás daquilo, da informação, para saber aonde está o problema. Está entendendo? Como é que funcionam as coisas? Para saber aonde está o problema. Aí Neemias começou o quê? Investigar. E quando ele investigou, sabe o que aqui acontecido aqui? Ó? Ele ouviu o relato. Havia o quê? Morrido, voltado para a província. Estavam passando por dificuldades. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, a Bíblia fala, o que tapa o ouvido, tapar o ouvido, é no sentido de fechar para não escutar e não atentar para aquilo. A Bíblia fala, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, a Bíblia fala, não é eu que estou falando, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Se você não é capaz de atentar e escutar os gritos de socorro da sua família, do seu filho, da sua alma, quando você for clamar ao Senhor, vai ser impedida as suas orações, mas pelas suas próprias atitudes. E é por isso que muitas pessoas dentro da casa do Senhor não prosperam. Porque estão vendo o problema, mas estão passando de largo pelas dificuldades de estar tentando para aquilo. Aí vai, depois, a situação, aí vai lá e pede: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Aí Deus não atende, aí começa a apontar um monte de culpa. É culpa daqui, culpa dali, outro. Você está entendendo? Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com a igreja. Então observe só. Ele viu que as muralhas estavam, na verdade, de Jerusalém, estavam derrubadas, destruídas. Por que ele atentou para os muros? Por que Neemias atentou para os muros? Um terreno sem limitação, ele torna vulnerável à invasão. Não é assim? Quem sabe aqui do morro sabe, né? Sabe perfeitamente disso. A primeira coisa, quando você está no terreno lá, você vai delimitar o espaço. Quando a pessoa vê que tem um muro, tem uma cerquinha lá, indica o quê? Tem dono. Neemias estava preocupado com
muros de Jerusalém, ele estava na Pérsia. Tá? Mas ele estava preocupado com os muros de Jerusalém que estavam destruídos, estavam caídos no chão. E ali está vulnerável para todo mundo vir, a casa da mãe Joana. Todo mundo que passar ali vai querer tirar um pouquinho. A preocupação de Neemias é saber aonde está o problema. Ei, você ainda não conseguiu enxergar aonde está o problema na sua vida? Você ainda não conseguiu enxergar aonde está o problema na sua família? Sabe como que a gente consegue enxergar? Com os óculos espirituais do Senhor. Por que óculos espirituais? Todas as pessoas que usam óculos, é para quê? É para corrigir, corrigir um pequeno desvio de visão aí. Não está enxergando de uma forma correta. Vai lá e coloca o óculos. Talvez a gente não esteja enxergando da forma correta. É hora de utilizarmos um óculos para que a gente possa enxergar aonde está o problema. Como que a gente acontece isso? Hoje é uma noite de você procurar aquele que faz exame de vista. Deus santo. Glória a Deus. Cada um tem diversos problemas aqui, diversas situações adversas no seu lar. Mas o grande oculista, ou por que não dizer, posso colocar assim, o oftalmo celestial, ele está aqui para que um a um entre de forma individual, porque a salvação é de forma individual. Cada um vai dar conta de si perante Deus. Você vai hoje entrar no consultório de Deus, e hoje Ele vai mostrar aonde está o problema. Aleluia. Sabe por quê? Não tem pessoas que insistem em não usar óculos. Deus dá aquela condição e Ele fala, eu não vou usar. É teimoso. Usa esse óculos, eu já prescrevi para você. Vai te dar uma visão. Você não enxerga e está querendo enxergar com o quê? Eu estou passando esse óculos. Você vai enxergar aonde está o problema. Aonde está o problema? Sabe aonde está o problema? Você sabe aonde está o problema? Talvez seja isso, por isso que você não quer usar óculos. Porque quando você colocar o óculos, o problema vai aparecer. A Bíblia fala que nada que esteja em oculto não há de ser revelado. Tudo é revelado diante de Deus. Então, para que a gente possa enxergar aonde está o problema das nossas vidas, precisamos entender que precisamos usar o óculos de Deus. Vamos buscar conselhos a quem? Ao grande oftalmo. O grande oftalmo celestial. O Jesus Todo-Poderoso. Buscai e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Quem entrar em contato com Deus é uma oportunidade hoje que Deus está te dando, de você entender e saber que eu preciso de mudança. Se eu preciso de mudança, quem eu tenho que procurar? O especialista. O especialista está aqui para dar, na verdade, toda a receita para você seguir e aplicar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Neemias sabia disso, só que ele estava preocupado com os relatos. Eu preciso saber aonde está o problema. Investigue com quem? Com o próprio Deus. Ele vai identificar. Ele vai fazer, na verdade, toda a condição para que você caia em si. E observe só, ele viu que os muros estavam caídos e queimados. Então, ele falava o quê? Tinham sido
estavam queimados e não tinham sido consertados. Os muros estavam lá, mas estavam o quê? Vulnerável. Ei, o altar, o altar de Deus é a sua vida. Ele precisa estar consertado. Esses muros em redor, eles são na verdade a proteção que vai te colocar um limite. Vai colocar um limite para a atuação de outras pessoas e do inimigo. O muro está lá. Opa, tem dono. Tem pessoas que cuidam lá. Está lá observando. A partir do momento que sabe que tem um muro lá, precisam o quê? Zelar pelo muro. No caso desse muro, ele estava destruído. Vamos entender um pouquinho mais? Por que Neemias chorou? Observe só, ó. O que diz a palavra aí, ó? 1, 2 e 3. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. A pergunta é, por que Neemias chorou? A situação ele estava vendo. Quando ele atentou para a situação, ele sentiu uma comoção. O sentimento dele por aquilo, na verdade, começou a remoer. Ele viu a destruição que estava em seu redor. Aí ele falou: meu Deus, o que aconteceu? Ele sentou. Tem hora, irmãos, que a gente tem que sentar. Se lamentar, sim, por erros nossos, mas não ficar endeusando esse momento, porque tem pessoas que vivem nessa situação por resto da vida, vivem chorando e se lamentando e não mudam. Como vai haver mudança se há somente choro e lamentação? Aqui fala que ele chorou, mas ele chorou, a gente vai ver que ele chorou por um momento. Vamos entender por quê? Olha por que Neemias chorou. O que está escrito aí, por gentileza? 1, 2, 3. Uma imagem muito bonita. Os muros estavam no local. Aquele ponto mais alto ali era a torre de vigia. É onde se observava além dos muros. Observava quem estava vindo. Se era inimigo, se era mercador, se eram pessoas conhecidas. Então, tinha uma pessoa que ficava no ponto mais alto ali, observando. Era o atalaia. Esse que observava, era o observador. Que avisava. Então esse era a função. Mas observe que Jerusalém aqui, nessa figura, ela demonstrava como ela estava, no tempo em que ela foi construída, no tempo em que ela tinha todos os recursos, no tempo em que ela obedecia a Deus, estava lá intacta. Então Neemias chorou porque ele lembrou do passado. Não tem hora que você para pensar como você era antes com Deus, e tem hora o que você se tornou para com Deus? Quando Deus nos alerta a situação de uma mudança, é para que a gente olhe o que nós éramos e passe a enxergar onde foi que a gente errou. Porque quando a pessoa vê o passado, ela fica pensando. Só que ele fez um comparativo. Passado, como estava, e o presente, a ruína que estava. E isso causou nele um remorso. Ei, como você era para com Deus? E hoje, qual é a sua situação?
O que você olha para o passado e observa o presente atual que te faz chorar, que te faz lamentar? É hora de raciocinarmos. Estamos num culto de ceia também, e tem o cefavial. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando fala em examinar, vai passar um filme no momento em que ele estiver aqui. A semana, como a sua semana foi? Como o seu mês foi? Como que você se comportou? São coisas que estão lá no passado. Como você foi, que vai trazer, na verdade, toda uma transformação. Olha o estado de espírito dele. Ele começou a enxergar e falou: eu vou mudar. Eu preciso mudar. Olha como eu era antes e olha como eu estou. Eu já não sou mais aquela pessoa que quando Deus falava, eu falava: Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando o Senhor falava, eu não arredava o pé do banco. Quando o Senhor falava, eu estava a todo momento ouvindo a voz dele. Mas hoje, a Bíblia fala de uma situação no livro de Timóteo, que seria um período em que hoje as pessoas teriam comichões no ouvido. A Bíblia fala no livro de Timóteo. Essa é a geração que é caracterizada. Quando Deus fala, começa a dar inquietação. Quando Deus fala, começa a trazer, na verdade, um transtorno. E as pessoas começam o quê? A mostrar indicações de que precisam mudar. Ei, o que Deus está trazendo aqui é um manual de sobrevivência para você. Para você viver num mundo como hoje, você precisa ter fé. E fé até o último momento. Até o último momento. Ele viu a situação e falou: eu preciso mudar. Olha como eu era. E hoje o que está acontecendo comigo? Eu estou vendo a minha situação. Eu preciso de mudar. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso buscar a Ele. Eu preciso do Senhor. Mas tem momentos em que a gente já se acha autossuficiente. Eu já não preciso do Senhor, só vou buscar quando eu estou precisando. Ei, não é dessa forma que se age com Deus. Quando você dá para ouvido ao clamor do necessitado, esse necessitado pode ser a sua alma e aqueles que estão em redor de você. Vai clamar, mas não vai ser ouvido. Não pense que no momento que você tiver em adversidade, você vinha ao Senhor, gemendo, de bate pronto. Se Ele não vai fazer um teste com você, Ele vai te dar um teste. E Ele já começou um teste. Até você chegar até Ele já começa um teste já de começar a apertar algumas coisas. Eu preciso que aperte esse parafuso aqui, eu preciso que aperte esse daqui. Então vamos apertar? Vamos. Deixa Deus mexer nesse maquinário que é você. Meu Deus. Está no lugar certo aqui. Ele vai trabalhar, ele vai apertar onde precisa ser apertado. Meu Deus. Mas olha, quando Deus falar assim, ó, você está pronto a entrar na minha sala de operação, você diz assim: eis-me aqui. Quando ele começar a tocar, não gema não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é especialista. Ele sabe onde cortar, Ele sabe aonde, na verdade, trabalhar. Mas Ele vai lá, Ele não deixa na incerteza não. Porque até o médico, quando vai operar, eu vou operar, mas eu não sei se ele vai reagir bem. Não, Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz perfeito. Ele faz a ferida lá, mas Ele faz a ligadura. Então, se você está no consultório de Deus, está no lugar certo. Olha só, vamos entender um pouquinho agora. Me ajudem aí, Ale. 1, 2, 3. A sua família ainda é motivo de preocupação, ou você não é mais capaz de chorar por ela? Não viva de aparências. Que adianta o mundo te ver assim e aos olhos de Deus ser assim? Olha só.
de aparências. É aparência para procurar serviço, tem que ter boa aparência. É aparência para aquilo, é aparência para aquilo outro. Até os políticos estão o quê? Procurando marqueteiros. Pessoas que estão ligadas ao marketing para mudar a aparência. Você não fala isso, você faz a sobrancelha, faz isso. As pessoas estão vivendo hoje de aparências. E a aparência está tão predominante, está hoje no foco. Mundo da moda, tudo isso. Tudo é aparência. Mas, se você está vivendo de aparência, é hora de cortar. Olha, hoje Deus vai cortar essa maçã. Para mostrar o que está por dentro. O que precisa ser mudado. Por fora, bela viola. Mas por dentro, um pau bolorento. Está tudo bonito por fora. Olha que coisa linda. Mas por dentro precisa mudar. Mas vai cortar hoje. Está sentindo o corte de Deus hoje? Você está sentindo aí? Fala aleluia, fala. Isso é um bom sinal. Não viva de aparências, tá? Não viva. Você tem que ser capaz, motivo, olha, a sua família ainda é motivo de preocupação. Você é capaz de chorar por ela? Ei, lute pela sua família. Por favor. Sabe o que está dizendo ali? Ó, vamos lá. No 3, 1, 2, 3. É hora de reconhecermos que a nossa vida, família, precisa de ajuda. Sabe quem está falando? Help. Ajude, socorre. Help. Socorro. Ajude, me ajude. Olha, existiam muitas pessoas enfermas no tempo de Jesus. E Jesus passava por todos os locais. Mas muitas pessoas, a Bíblia fala que relutaram diante de Deus. Há uma mudança. Jesus estava passando por ali, mas nem todos iam ao encontro de Jesus. Observe só. A Bíblia mostra um relato de um homem chamado Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Onde eu disse que ele estava? A beira do caminho não é o caminho. Observe só. No caminho, sabe quem vinha em uma oportunidade? Jesus, com um grande cortejo de pessoas e seguidores que estavam tentando se aproximar dele para receber a bênção. Olha só que coisa bonita. Só que ele estava à beira do caminho, a Bíblia fala. O cego Bartimeu era cego, tá? E ele estava à beira do caminho. Por quê? Porque ele era desprezado pelas pessoas, pela sua falta de aparência. Porque ele não tinha aparência, vamos dizer assim. Para as pessoas, ele era um deformado. Por isso que ele estava à beira do caminho. Só que Jesus estava no caminho. E quando Jesus está passando no caminho, é para convidar sempre o que está fora para entrar. Jesus no caminho com os discípulos. Aí sabe o que acontece? Porque Jesus, quando passava aquela grande multidão, aí inflamava. Só que ele tinha uma dificuldade para os olhos das pessoas. Ele tinha um defeito para as pessoas. Mas ele estava atento à voz de Deus. Ele sabia reconhecer Jesus, soube reconhecer Jesus através do ouvir. Olha, se está faltando fé na tua vida, escute mais a palavra do Senhor. Escute o que Ele está falando. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, quem não tem fé, olha só, tente para isso, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Mas para você alcançar a fé, o que é a fé? Como se alcança a fé? Como? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não é a palavra, vamos dizer assim, do vizinho, a palavra do fulano, do ciclano. É a palavra do Senhor que vai gerar fé. É a palavra
você escuta. Então Bartimeu estava à beira do caminho, mas ele escutou Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E começou a clamar, e começou a clamar, e começou a clamar. Jesus parou, atentou para aquele homem, mas o que chama a atenção foi o seguinte: é que Jesus, mesmo vendo ele à beira do caminho, da situação que ele estava, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia! Se você não quiser a mudança, Jesus passa no caminho e você fica à beira dele. Eita, Jeová! Verdade, Meu Deus! Deus está nos chamando esta noite. Levante a plaquinha para o Senhor hoje, da sua alma. Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda. Help! Socorro! Você não está podendo resolver a sua situação? Está desordenada a sua família, a sua casa, a sua vida de um modo em geral? Levante a plaquinha para o Senhor. Imagina. Eu imagino, sabe que condição? Você morrendo com o recurso na mão. Tem muitas pessoas que não sabem extrair isso. A condição de filho. A condição de filho, ela gera recursos. Olha, a Bíblia fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz sobre verdes passos, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, tu é lindo! Tem muitas pessoas que estão mendigando porque estão à beira do caminho e não estão dentro do aprisco do Senhor, no caminho, no curral de Deus, sem provisão. No curral de Deus, mesmo passando dificuldade, Deus fala: eu vou te dar o remédio, eu vou te dar, na verdade, a solução para o teu problema. É isso que acontece. Tem muitas pessoas morrendo com o título de cristão. Eu tenho diploma de cristão, eu já aceitei Jesus, eu tenho diploma de cristão, mas não estão exercendo a função de um cristão. O exercício e a prática de um cristão, que envolve, na verdade, uma mudança. Sair do caminho, da beira do caminho e entrar no caminho, vai envolver mudança, que é o que estamos falando. Neemias sabia das condições que precisavam, na verdade, ser realizadas para que houvesse a mudança. Você sabe o que precisa para mudar? Comece pela sua consciência. Eu preciso sair do estado que eu estou para agradar ao Senhor, para entender que o erro é erro. Hoje o mundo, o certo é o errado passou a ser certo. Não faz mal isso não. Ih, que é isso? Isso aí é coisa normal. Aí você aceitando tudo isso para a sua vida, aceitando para a sua família e achando: não, vamos deixar isso aí como está. E os muros ruindo, e os muros ruindo, e os muros ruindo, e os muros ruindo, e você não vendo. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de mudança. Graças a Deus, aleluia. Eu estou pregando uma mudança no caminho. Mas para que você receba essa mudança, entra no caminho comigo. Vamos no caminho. Eu e você. Vamos junto. Vamos junto. Você não está sozinho não. Você precisa, eu também preciso. Sabe por quê? Porque importa eu agradar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o fim de todas as coisas está iminente, está próximo. Quem achar que vai viver pro resto da vida, contar com o dia de amanhã, vai estar redondamente enganado. Hoje a gente só vê noticiários de pessoas que falam: não, eu planejo isso. Quando vai para outro dia, não tem, na verdade, esse concreto de voltar.
mas Deus dá segurança. Por isso que eu estou falando. Quando a gente tem uma visão em Deus e espera em Deus, nós temos, na verdade, a visão que vai ter, que Deus vai preparar o melhor para a gente. Vamos descansar nele. Mas tem muitas pessoas que estão contando, achando que vão conseguir sem fazer o elemento. Pode ser que você seja surpreendido. Imagina, olha a distância. Já pensou Jesus no caminho? Ele está passando aqui, viu? Eu creio. Jesus no caminho e eu aqui. Ah, Senhor, as coisas não mudam. Ah, ele passando aqui, ele resolve o problema, olha. Ele resolve, ele dá a solução. Ele passando aqui, ó, tem uma linha aqui, ó. Caminho fora do caminho. Caminho fora do caminho. Tem uma linha e eu só avistando. Eu só vendo problemas, eu só enxergo problemas. E Deus, ao invés de estar aproximando, distanciando, eu distanciando do próprio Deus, quando eu tomo atitudes como essa, não reconhecer quem Ele é. Olha, Ele está passando o caminho, Ele vai resolver problemas aqui. Eu creio, Jesus. Aleluia. Especialista em resolver problemas. Leia aí, por gentileza. 1, 2, 3. Às vezes Deus permite quedas para que os nossos joelhos toquem o chão mais vezes. Essa não é minha, eu tirei do Facebook. Aleluia! Eu estou usando o Facebook como uma ferramenta, né? Não como algo, na verdade, perverso. Mas eu estou usando aí, ó. Às vezes Deus permite quedas para que os nossos joelhos tornem ao chão. Eita, mas está uma dificuldade hoje até para dobrar o joelho, para estar na casa do Senhor. Oh, como era bom aquele tempo. Por isso que eu olho como Neemias olhou. Eu choro de vez em quando eu estou no culto. Quando eu vejo, às vezes, pessoas que já não dobram mais o joelho, não conversam com o Senhor. Ei, Deus está apertando mais a tua situação aí. A tua vida, de um modo geral, é para que os joelhos teus toquem no chão. Esse tocar no chão é sinônimo de humilhação. É reconhecer que você precisa de Deus. Quando você dobrar o joelho, quando você vir na igreja, lembre-se de você dobrar o joelho, se colocar, se depositar na presença do Senhor. Senhor, como é bom estar na tua casa, como o Senhor é maravilhoso. Que saudade esse tempo, irmão. Onde a gente vê, já chegamos atrasados. Eu cheguei hoje atrasado, atípico, mas eu estou aqui sempre. Hoje pela manhã estávamos na consagração. Mas a gente vê hoje a busca já não tem mais. Se fosse uma campanha aqui, ó, campanha dos milagres e das bênçãos concedidas, tinha uma fila enorme, um monte de gente. Mas quando é para orar, ei, Deus está permitindo uma situação na tua vida. Tem coisas, áreas da sua vida que não está prosperando por detalhes. Por detalhes. Aí você começa a se queixar e não vê que algo está errado. Olha para o passado e vê o presente. Aonde você está errando? Olha um erro aqui que surge. Os joelhos às vezes que não se dobram. Ah, eu não vou se dobrar, não. Eu sempre peço e não sou atendido. Ei, sabe por que Israel ficou 40 anos no deserto? Porque Deus esperava um algo mais de Israel. Dava tudo, mas Israel sempre murmurava. Comia até sair pelos narizes. Deixou a bênção passar. Ei, esses momentos são exclusivos para que você enxergue onde está o problema na sua família e fale, vamos mudar. Vamos mudar. Por favor. Olha só o que ele diz aí, ó. 1, 2, 3.
tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele foi até o consultório de Deus e começou o quê? Colocou o joelho no chão e falou: eu preciso mudar. Vou começar por mim. Estamos falando de uma pessoa aqui que começou a ter atitudes. Ele não esperou o outro ter. Ele falou: eu estou vendo que está em ruína. Eu estou vendo que os muros estão destruídos. Eu preciso mudar. Vou buscar ao Senhor. E olha só. Vamos lá. Olha só, olha o que ele fez aí, ó. O que diz aí no 3? 1, 2, 3. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Sabe qual que é o erro? Sabe qual que é o erro? É que a gente sempre aponta para o que está em redor. Ele falou: olha, é exclusivo isso aqui, é individual isso aqui, viu? Isso que Deus está falando hoje é de forma individual. Só você pode fazer. Ninguém vai poder fazer por você. Só você essa noite pode fazer. Dobra o seu joelho e fale: olha para mim. Ele estava falando que ele estava apontando para ele: Senhor, é eu. O problema é eu, sou eu. Olha para mim, Senhor, sou eu. Ele diz: eu confesso. Depois ele fala que ele também estava em pecado. Olha, ele falava que estava o quê? Apontando o erro dele ao Senhor. Senhor, eu estou em pecado. O povo está em pecado também. Precisamos mudar. Olha, reconhecer. Por favor. Olha só, ó. Põe mais um. Tem mais um em cima, né? Põe mais um. Isso. Olha só o que diz ali, ó. 1, 2, 3. O verdadeiro cristão é capaz de enxergar os seus próprios erros e não somente atribuir culpa. Olha só. Quando Eva errou, pecou, comendo, passando dos limites de Deus, quem a Eva pôs a culpa? Na serpente. Mas antes, quem Deus falou? Foi com quem? Foi com Adão. Adão estava se escondendo. Deus vai ter um encontro hoje com vocês, conosco. Onde você está, Adão? Senhor, eu pequei. Eu estou meio desprovido aqui. Estou nu. Quem disse, Adão? Aí Deus entra em diálogo com Adão. Adão, quem errou, Adão? Aí Adão falou: o que aconteceu, Adão? Aí Adão já falou assim, ó: foi a mulher que tu me deste. O que ele falou com isso para Deus? Que a culpa é de Deus, você que me deu, eu não estava dormindo, o Senhor foi lá e me deu. Foi a mulher que o Senhor me deste. Aí, pois bem, vou para Eva, vou perguntar: Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que invadiu aqui e colocou minhoca na minha cabeça. A gente sempre dá a desculpa, né? E observe só, problemas comuns de diagnóstico certo e errado. Vamos lá. Sintoma: falta de fé. Olha o diagnóstico aqui para a falta de fé. O nosso. Obra do diabo isso aí. Falta de fé é obra do diabo. Isso é culpa do diabo. Como que nasce a fé? Do ouvir, né? É o seu ouvir. Casamento arruinado. Qual que é o diagnóstico? Falta de fé, o que a Bíblia fala? Ora e nem lê a Bíblia. Falta de fé, nem ora e nem lê a Bíblia. Ele está colocando culpa no diabo. Casamento
diabo. Eu comprei aquela TV de 40 polegadas, é de Deus, viu? Ó, aquele carrão lá, ó, de Deus. Gastou, não pôde pagar, a obra é do diabo. Eu acho que tem hora que o diabo, que o diabo vai chegar. Deus fala assim, diabo, porque Deus vai atrás do culpado também, vamos lá, né? O culpado é por ter por inocente. Aí ele vai pro diabo assim, diabo, a culpa é sua. Aí o diabo fala, eu vejo a situação, o diabo fala, não tem nada a ver com isso não é. Ei, é você, é nós, somos nós. Envolveu-se em briga. Obra de quem? Mas o que é o diagnóstico aí? Voltou a pecar. É obra de quem? A Bíblia fala, e olha o que diz aí o diagnóstico correto. Nunca foi liberto. Foi multado. Obra de quem? Por que fechou o farol naquela hora? Isso é obra do capeta, do tinhoso. Ele que usou o semáforo na hora. Capeta. Aí, ó o motivo aí, ó. Desrespeitou as leis do trânsito. O problema é quem? Somos nós. Enfim, vamos acordar aí, ó, povo protestante, povo de Deus aí. Vamos acordar em nome de Jesus. Tá? Faça só um posto só. Olha o comercial aqui, ó. Só dá uma olhada nesse comercial aqui. Tá bom? Passa o comercial aí, só pra eu ver aqui, ó. Só pra você ter uma ideia. Eu tirei isso aí da televisão, né? Só pra você entender como que é as coisas, ó. Vai lá, ó. Não acredito, o cartão estourou. Mesada cancelada, não veio não, mãe, foi ele. Eu não, mãe, foi ele. Ficou bom não? De novo, família. Isso é comercial de um carro. Mas será? Será que isso aí não tem nada a ver com a gente? Aí um olha pro outro, vai colocando a culpa no outro. E quem precisa mudar? Ei, não espere o seu marido mudar. Marido, não espere a sua esposa mudar. Filho, não espere o seu pai mudar ou a sua mãe mudar. Vamos mudar por consequência própria de Deus. Aleluia! Para por aqui. Feche os seus olhos agora. É o seu momento com Deus. Aplique a palavra que Deus colocou hoje nesse culto. Vamos lá. Pai, reconhecemos, Senhor, que diante da sua soberania, todas as coisas que estão em oculto, Senhor, precisam ser mudadas, porque estão sendo reveladas. Pai, tem áreas da minha vida, Senhor, que eu preciso mudar. Tem áreas das nossas vidas, Senhor, que precisam ser mudadas. De um modo em geral, Senhor, trabalha no meio do teu povo para remover as coisas que estão, Senhor, em oculto e que estão te desagradando. Meu Deus, que o Senhor faça, Senhor, desse povo o povo mais bem-aventurado, mais próspero, mais abençoado da face da terra. Pelas nossas mudanças, Senhor, que hoje vamos realizar. Senhor, que o Senhor mude, começando por mim, começando pelo teu povo, começando por nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus.